Olá, bom dia, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Espero que sim. Estou passando aqui nessa virada de ano, dia 31 de dezembro, para deixar uma mensagem de fé para o novo ano que se inicia. E para isso eu vou ler um texto, da palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 8, que diz assim: O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Ouvindo isso, Jesus ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo que não encontrei em Israel uma pessoa com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Aqui neste texto, Jesus está falando da fé do centurião. O centurião, era o líder de 100 soldados na época. E ele tinha uma autoridade, porque ele era um líder de soldados. Só que ele tinha na casa dele um servo paralítico, muito doente, e ele gostava muito desse servo. E para isso, ele sabia que mesmo ele tendo a autoridade que ele tinha, ele não poderia salvar, curar o servo dele. Mas ele ficou sabendo que Jesus estaria passando ali por Cafarnaum, na cidade dele. E aí ele foi até o encontro de Jesus e pediu para que Jesus curasse o servo dele. Mas ele também se reconheceu na posição de um pecador e ele falou que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. Mas ele disse que se Jesus dissesse apenas uma palavra, ele acreditava que o seu servo poderia ser curado. Então, assim, Jesus admirou-se muito do tamanho da fé dele. Hoje em dia, as pessoas, elas focam muito em espetáculo, em coisas extraordinárias. Mas Jesus, ele foca no que é sobrenatural. O foco de Jesus é a nossa fé. Então, assim, que nós possamos acreditar, ter fé que Jesus é a única pessoa que pode fazer o sobrenatural na nossa vida. Independente de qualquer situação que a gente esteja passando, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, acreditarmos que Ele pode fazer qualquer coisa, fazer um milagre, fazer o impossível, Ele vai fazer, desde que nós, como servos humildes, colocamos-nos à disposição dEle e também buscamos a Ele e assim. O que Jesus quer de nós é que nós tenhamos fé, tenhamos atitude como a do centurião, de acreditar que se Jesus disser apenas uma palavra, ele é capaz de mover o sobrenatural, mas que para isso nós possamos ter fé e acreditar nele. Agora é uma virada de ano e tudo pode mudar, não é apenas uma página do calendário que vai mudar. Nós podemos recomeçar, nós podemos colocar tudo nas mãos de Jesus. Porque, embora às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não é conforme a nossa vontade, mas sim conforme a vontade do Pai. Então, que possamos começar um novo ano com uma nova mentalidade de fé, colocarmos tudo o que formos fazer, colocarmos o nosso ano, a nossa vida, o nosso dia nas mãos de Jesus. A nossa fé, o nível da nossa fé é proporcional ao tamanho da nossa confiança na palavra de Deus. Então, vamos fazer com que a nossa fé seja grande, para que possamos ver o tamanho da grandeza das coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Então, assim, que nesse início de ano, nós possamos ter como meta na nossa vida acreditar mais em Deus, ter fé,
porque Ele vai fazer o sobrenatural, Ele vai fazer o milagre e Ele vai fazer o impossível, desde que nós possamos crer que Ele realmente é capaz de fazer. Amém? Que você tenha aí um final de ano abençoado com a sua família, que você possa ter um início de ano também abençoado e que tudo corra conforme o querer e a vontade de Deus na sua vida, tá bom? E nos encontraremos em breve. Feliz ano novo para você!